Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é bom estar de volta, trazendo uma palavra, dessa vez para o culto de doutrina, graças a Deus, sabendo que Deus tem nos guardado, nos protegido e nos livrado de todas essas mazelas que têm acontecido. E por mais que alguém tenha passado algum momento difícil com essa Covid ou qualquer outra situação, eu sei que Deus não nos abandona e está conosco. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós queremos meditar essas palavras nesses minutos breves que temos, como um culto de doutrina. É um tema muito importante para nós, Igreja de Jesus, e também para nós entendermos o que acontece ao nosso redor, no nosso país, no nosso mundo. E é justamente um tema que é fundamental para a vida cristã. Nosso tema, e o tema que eu trago para a nossa reflexão, está no livro, para começarmos, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o nosso tema é o temor do Senhor, ou temer a Deus. Eu começo no livro de Provérbios, escrito por Salomão. Salomão escreve o livro de Provérbios, Eclesiastes, e escreve sobre a sua vida. Primeiro que eu quero fazer uma introdução sobre a vida de Salomão. Salomão é o filho de Davi, que herda o reino de Israel, né? Ele torna-se o terceiro rei de Israel, porque depois dele o seu filho assume, o reino é dividido. E Salomão, ele ao assumir o reino, ele começa o reino de maneira brilhante, maravilhosa, porque ele começa obedecendo a Deus e começa fazendo o que Deus quer. Como Salomão, durante a sua administração, pega um reino totalmente em paz, e todas as demais nações embaixo ali da obediência e respeito e honra ao reino de Israel, através de Salomão, Salomão vai fazer acordos, Salomão vai negociar com as demais nações, e essas negociações, diante dessas negociações, Salomão também vai trazer ali algumas mulheres e concubinas para o seu reinado, e no decorrer da sua vida e da sua história, Salomão, ele afasta-se dos princípios de Deus e permite que no seu reinado ele tenha ali adorações trazido, né, pelas mulheres que ele vai se casar, que ele se casou, e algumas concubinas, que são mulheres pagãs, e termina, de uma certa forma, fazendo ali essas mulheres o que não é da vontade do Senhor. E Salomão, ele termina tendo um procedimento de afastamento diante de Deus, e diante desse comportamento dele, ele vai se afastar de Deus, ele vai dedicar a vida à área da botânica, à área das construções, que é a área da arquitetura, né? E no final de tudo isso, Salomão vai entender, ele vai falar isso no livro de Eclesiastes, que tudo na vida é vaidade, ou seja, ele vai dar entendimento que por mais que andemos por caminhos diferentes daquele que Deus estabeleceu para nós, por mais que a gente tente completar a nossa vida, preencher o nosso coração com qualquer desejos e sonhos e vontades e conquistas acima de Deus na nossa vida, será a vaidade, porque a vaidade passa, esses sonhos passarão, conquistas passarão, mas o que nos faz ser realmente felizes, bem-aventurados, ter verdadeira paz, é Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida. E Salomão, ele na sua vida, ele vai dar uma caminhada aí por fora da vontade de Deus, e ele vai entender que sem Deus não há paz, não há alegria. Ele vai entender que a verdadeira vida é temer a Deus, temer ao Senhor. Por isso que ele escreve, começa o livro de Provérbios,
escrevendo: o temor do Senhor é o começo, o princípio da sabedoria ou do conhecimento ou da ciência. Ou seja, temer a Deus. Temer a Deus é o início do conhecimento. É o princípio da sabedoria. E nós vamos ver, meus amados irmãos, a importância de temer a Deus. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa história, a história de muitas pessoas, da humanidade, nós vamos perceber dois diferenciais. E que é importante entendermos isso, que é vidas de pessoas como é a vida de pessoas que não temem a Deus e pessoas que temem a Deus. Há uma diferença muito grande. Quando se não teme a Deus, a vida é completamente desorientada por cursos que são perigosos e que levam a pessoa a sofrimentos e destruições nas suas conquistas, né? Que são que é vida sem paz, que é vida sem propósito, ou construções que caem lá na frente. Mas quando se tem uma vida baseada no temor a Deus, no temor à sua palavra, nós vamos ver que são vidas bem firmadas, vidas que são vividas com certeza de vitória, de sucesso, de paz, de alegria, vidas que, temendo a Deus, nós estaremos sempre descansando na sua vontade. Temer a Deus, nós queremos diferenciar o temor do Senhor para o medo, né? Existem pessoas que obedecem certas coisas ou certas entidades, ou pessoas por medo, pelo medo que a pessoa ou aquilo pode fazer sobre a sua vida, né? O medo da justiça, da morte. Mas o temor a Deus não é medo. A Bíblia vai nos dar entendimento que temor a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ficar com medo do que ele possa fazer, aparentemente, na visão de muitos, o mal sobre a vida de uma pessoa. Mas o que é temer a Deus? O que é temer ao Senhor? O que a Bíblia me mostra sobre o que é temer a Deus? Temer a Deus é honrar a Ele. O que é honra? É quando eu reconheço sobre a vida de uma pessoa uma autoridade, uma virtude, né? Quando eu olho para uma pessoa e reconheço nela algo que é importante, que é interessante, que é também grande. E quando eu honro a Deus, né, reconheço a sua grandeza e o seu poder, e eu honro a Ele com a minha vida, né, dízimos, oferta, meus bens, meu ministério, isso é honrar a Deus, né? Eu estou temendo a Ele, sabendo quem Ele é. Quando eu reverencio a Deus, adoro a Deus, engrandeço a Deus, exalto ao Senhor com a minha vida, com o louvor, com a adoração, eu estou temendo a Deus, porque eu estou olhando para Ele, vendo quem Ele é. Honrar a Deus é obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, obedecer os seus preceitos, né? Foi isso onde muito falhou a nação de Israel, quando em alguns momentos não honrou a Deus, deixou de adorar a Deus, deixou de obedecer seus estatutos, juízos e preceitos. O que é temer a Deus? Temer a Deus é reconhecer o poder que tem a sua palavra. Por quê? E é importante isso. Temer a Deus pelo poder que tem a sua palavra. Por quê? Porque ele vai dizer que a sua palavra se cumpre. Não interessa o momento, não interessa quem está dizendo que vai cumprir ou não vai cumprir, não interessa o dia, a estação do ano. Palavra dita por Deus se cumpre. E eu temo a Deus, respeito, honra, exalto ao Senhor, porque a sua palavra se cumpre. E aí, esse temor é o temor da confiança em Deus. Temo a Ele porque eu sei que Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Eu respeito Deus como temor a Ele, porque eu sei que Ele é fiel e justo, né? Porque devo temer a Deus, honrar a Deus, honrar ao Senhor. Meus irmãos,
Um dos maiores motivos que eu devo temer a Deus é o amor que Deus tem pela minha vida, pela humanidade. Ele deu Jesus Cristo de Nazaré por amor às nossas vidas. Devo temer a Deus pelo tamanho infinito amor que Deus tem por mim, por nós, por esse povo, por essa humanidade. Que amor é esse, como tem o hino da harpa cristã? Por que devo temer a Deus? Porque os seus princípios, Deus tem princípios imutáveis. E aqui é importante também. Aí entra um certo medo, sim, uma certa preocupação. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá no capítulo 6 de Gálatas, ele diz o seguinte: não errais, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então Deus estabeleceu na sua palavra princípios que ele jamais vai mudar. Ou seja, por quê? Porque ele é exemplo, ele é santo, ele é justo, ele cumpre a sua promessa, ele protege, ele provê, ele guarda todo aquele que ele ama. Então, existem princípios na Bíblia que Deus não vai mudar. Ou seja, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então eu devo temer a Deus porque a sua palavra se cumpre. E sendo ele justo, honesto, sendo ele um Deus de palavra, eu preciso entender que eu devo temer a ele, porque se aí entra nesse contexto comportamentos, atitudes, decisões. Porque se eu praticar, se eu tiver comportamentos, atitudes que ferem a palavra de Deus, automaticamente existe resultados. Então, se eu plantar amor, eu vou receber amor. Se eu plantar paz, vem paz para mim. Mas se eu plantar ódio, eu posso ser odiado. Se eu plantar o que não é bom, pode retornar para mim aquilo que não é bom, porque Deus tem seus princípios. Deus tem um princípio da justiça. Ele diz, olha, o sol nasce para todos. Então o ímpio e o crente tem que aproveitar o que Deus estabelece na terra para ser abençoado por ele. Para ter dele as suas vitórias. Senão, o que vai acontecer? Nós somos agarrados pelos seus princípios que ele não muda. Nós vamos ver Davi, que é o adorador, faz o que Deus quer, obedece a Deus, mas quando ele peca, quando ele termina acontecendo a questão do adultério, ele vai ter alguns transtornos graves dentro da sua casa. Eu quero dar um exemplo de alguém que temeu a Deus em toda a sua vida e toda a história dele foi uma história abençoada de sucesso, mesmo diante da adversidade. Na verdade, eu quero falar de dois. Eu quero falar tanto de Jó e quero falar de José, quando é tentado por aquela mulher de Potifar. Exemplo de temor a Deus. Ele disse para a mulher, eu jamais temeria, jamais eu desobedeceria, feriria a palavra do meu Deus. Preferiu pagar um preço caro. Por que devo temer a Deus? Porque não existe ninguém em nada que seja igual ou maior que Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Devo temer a Deus, por quê? Por causa da sua santidade, da sua retidão e justiça. Por que devo temer a Deus? E é sério. Pelo pós-morte. É dura essa palavra, mas é uma realidade. Por que devo temer a Deus? Porque eu tenho que preparar a minha vida, porque devo fazer as minhas escolhas para a eternidade enquanto eu estiver nessa terra. Então devo temer a Deus depois da morte, porque a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se um juízo. E segundo Jesus Cristo, só há dois caminhos, e após a morte tem uma eternidade, mas uma eternidade em lugares diferentes. Eternidade com Cristo, eternidade com Deus, no paraíso, na Nova Jerusalém, eu que escolho. Então devo temer a Deus pelo pós-morte. Meus amados irmãos? Como temer a Deus? Pastor, como é que eu devo temer a Deus? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12, 13. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Porque devo temer a Deus?
Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, Deus falando com Moisés, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Dias prolongados significa vida abençoada. Para a nossa geração dessa época é eternidade com Cristo, se nós temermos ao Senhor. Porque eu devo temer a Deus. Atos capítulo 17, versículo 26 diz: Deus de um só homem fez toda a raça humana, a fim que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus, que de um homem fez toda uma geração. Porque eu devo temer a Deus? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Devo temer a Deus ainda por quê? Porque em Deus, Atos 17, 28, porque nós nele vivemos, nos movimentamos, existimos, como declara algum dos vossos profetas. Por que devo temer a Deus? Porque Deus é o Criador de todo o universo, de todas as coisas. Estrela, sol, lua, terra, águas, oceano, rios, mares, né, o ser humano, os animais. Essa sinfonia do universo, a arquitetura do universo, a natureza e o homem, esse corpo humano, tudo isso foi criado por Deus. Por isso que eu devo temer a dele, obedecer, honrar, porque ele é o Criador de tudo. Nós não somos nada diante dele. Porque devo temer a Deus? Porque o Salmo 33, versículo 8 e 9 diz que toda a terra tema a Deus, o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Eu devo temer a Deus porque eu sou criatura dele, sou filho dele, porque sua palavra tem todo o poder nos céus e na terra, porque ele me amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu devo temer a Deus porque ele me amou e mesmo eu sendo pecador, homem pecador de cabeça, de pensamento, pecador de coração, de atos, ele ainda pagou um alto preço pela minha vida, mesmo eu sendo pecador e ele me perdoando, ele ainda preparou a Nova Jerusalém, a cidade santa, e me deu uma escolha de morar com ele eternamente, porque depois da morte vou estar com ele eternamente. Por isso que eu devo temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo, temer a Deus não é ficar assustado com Deus, temer a Deus não é estar diante de algumas religiões que, se você não obedecer, não fizer o manjar, o despacho e tal, pode quebrar sua perna, matar seu filho. Não, temer a ele é o contrário, temer a ele é honrar a ele pelo que ele é, por todo o poder que ele tem, pelo amor que ele tem por nós, é reverenciá-lo ou adorá-lo com aquilo que ele colocou em mim, uma alma limpa, um coração limpo, com a minha voz, com o meu entendimento, né? Com o meu entendimento adorar a ele. Por que devo temer a ele? Porque a sua palavra é fiel, a sua palavra se cumpre, a sua palavra é poderosa. Por que devo temer a Deus? Porque eu devo amar a ele acima de todas as coisas. Então o Salmo 33, versículo 8 e 9 vai dizer isso. Todos os habitantes devem temer a Deus. Por quê? Porque ele falou e o mundo foi criado. Porque ele deu ordem, tudo apareceu. Aí, além do capítulo 1 de Gênesis, quando ele cria todas as coisas, eu quero lembrar do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 22 do livro de Efésios, que vai dizer que ele traz à existência aquilo que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Porque devo temer a Deus? Porque Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 12 diz: agora, pois, Israel, que é o Senhor teu Deus, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor teu Deus com todo o coração e toda a tua alma. Então o que é que Deus falou para Israel e pede para a igreja? O que é que eu te peço, igreja? Eu só peço
a ti, igreja, que temas ao Senhor, que andes nos seus caminhos, que ame o Senhor, sirva ao Senhor de todo o coração e toda a sua alma. Deuteronômio 13:4. Porque devo temer o Senhor? Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e ele vos achegareis. Então, quando se teme a Deus, certamente nós vamos obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Nós vamos ouvir a sua voz. E quando a gente obedece a sua palavra, ouve a sua voz, Deus se aproxima cada vez mais de nós. E quando Deus se aproxima cada vez mais de nós, é porque nós vamos ser cada vez mais abençoados, porque vamos ter cada vez mais paz, porque seremos cada vez mais honrados, nós seremos cada vez mais triunfantes, abençoados. Porque devo temer a Deus? Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O galardão, ou seja, a recompensa da humildade e a recompensa de temer a Deus é riquezas, honra e vida. Meus irmãos, falar de riqueza. Para muitos, as riquezas é você ter muito na terra. O mundo fala hoje, no linguajar moderno, ostentação. Ontem eu vi um vídeo sobre a vida de um homem que foi um dos homens mais ricos desse Brasil pela sua fama. E ele foi um dos únicos cantores que cantou nos 3 grandes centros de música dos Estados Unidos, que nenhum outro cantor cantou nos Estados Unidos, e que foi um dos homens mais ricos do Brasil pela música. Mais famoso no mundo depois de Roberto Carlos foi Nelson Ned. Homem muito rico. Mas vendo a história dele ontem, a entrevista dele, vendo o final da vida dele, todo o dinheiro que ele ganhou, ele ostentou muito. Os carros de luxo, as mulheres, o ouro que ele tinha, a casa, ele ostentou tanto que morreu sem nenhum centavo. Mas esse homem, graças a Deus, ele se converteu e ele entendeu e disse que ele pensava que era alguém, que ele pensava que ele tinha tudo. Quando ele conheceu Jesus, ele entendeu que não tinha era nada. E que a partir daquele momento, a verdadeira riqueza da sua vida, ele já havia adquirido, que era ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nelson Ned morreu sem nada. Nos seus últimos dias, ele viveu na casa da irmã, porque a sua casa, que era grande, bonita, havia sido queimada. Então viveu seus últimos dias de favor na casa da irmã, que na verdade não foi o favor, porque as irmãs fizeram uma declaração dizendo que era um prazer ter ele na sua casa. Mas ele morreu para o mundo pobre, sem nenhum centavo. Mas de acordo com Provérbios 22:4, Nelson Ned morreu rico. Por quê? Porque ele ele adquiriu a maior riqueza que uma pessoa pode adquirir: a salvação da sua alma. A salvação da sua alma. Provérbios fala de honra. Aqui na terra a igreja não é honrada, aqui na terra nós não temos honra como deveríamos ter, vamos dizer assim, porque nós somos perseguidos, nós somos acusados, o adversário nos aponta, mas a Bíblia diz que a nossa honra, a verdadeira honra, nós vamos receber quando chegarmos no céu pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo nosso Deus, através de Jesus Cristo. E vamos receber esse galardão chamado vida por temer a Deus quando chegar no céu, porque vamos ter vida eterna. Então, meus amados irmãos, eu encerro por aqui, dizendo que o temor do Senhor é muito importante na nossa vida. Temer a Deus, conforme nós ministramos. E porque o mundo sofre, muitas pessoas sofrem, tantas enfermidades, as pragas. Nós agora no Brasil acompanhamos
literalmente Mateus 24, quando diz que Jesus falou para os discípulos que antes do arrebatamento, os sinais que viriam, as guerras, rumores de guerra, pragas, enfermidades. E nós estamos passando por uma praga, a Covid-19, porque está escrito no livro de Mateus. São sinais que antecedem a volta de Cristo. Então, temer a Deus é nós vermos, observar essas coisas que não prestam acontecendo ao nosso derredor, a violência humana, as enfermidades, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu das tragédias, dos homicídios, tráfico de droga, a corrupção no Brasil imundo, o tráfico de crianças e de mulheres, como eu pude conhecer quando eu tive agora numa viagem no interior da Bahia, onde há tráfico de crianças tomadas dentro de casa, e às vezes a família não pode fazer nada, né? Essa Covid, né? E outras enfermidades, né? E os problemas sociais do mundo. O que é isso? Falta de temor a Deus na vida de muita gente. Muita gente não teme a Deus. Muitas pessoas não temem a Deus. E aí eu encerro quando Deus falou para Moisés e mandou Moisés levar um grande discurso ao povo sobre maldição e bênção. Obedecer e desobedecer. Então Deus vai descrever sobre as bênçãos. Vai descrever, se eu não me engano, no capítulo 28 de Deuteronômio, vai descrever sobre as maldições e vai descrever sobre as bênçãos. E Deus vai encerrar dizendo: eu proponho ou coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhei, pois, hoje a bênção, o caminho da bênção. E a maldição são os males que vêm sobre a humanidade por falta de temor ao Senhor. Então eu encerro nessa noite essa palavra em nome de Jesus, né? Dizendo, irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa ter sempre temor a Deus, honrar o nome do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esses poucos versículos que eu li, que eu deixei para a meditação dos irmãos, são versículos que dão continuidade na Bíblia Sagrada sobre temor a Deus. Quando eu olho a vida dos apóstolos, os 12 apóstolos, que foram até o fim fazendo a obra de Deus, cada um morreu de uma forma feia, difícil, mas morreram temendo a Deus por amor ao Evangelho. Foram decapitados, esfolados, pregados em cruz de cabeça para baixo, decapitados, como foi Tiago, e aí a morte de cada um foi terrível. Depois a história mostra, né, o Coliseu de Roma, os cristãos sendo colocados para espetáculo, sendo comidos por animais, mas os livros e a história relatam que aqueles irmãos em Cristo não iam com medo nem revoltados, mas tinham temor a Deus, e o temor a Deus nos leva a alcançar a vitória. O temor a Deus nos leva a alcançar as nossas bênçãos. O temor a Deus nos leva a permanecer firme em Cristo. O temor a Deus nos leva a se afastar cada vez mais do pecado. O temor a Deus nos leva a estar confiante no nome de Jesus. O temor a Deus nos leva a permanecer aguardando a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Que Deus abençoe sua casa e sua família. E eu encerro aqui esse nosso culto de doutrina, de ensinamento, com o tema: o temor ao Senhor. Temor a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.